Olá amigos, estou de volta, sou o professor Carlos Augusto Monteiro, professor de Processo Trabalho. Esta é a aula de número 24, onde estamos tratando dos recursos no processo trabalho. Antes de entrar em recursos e espécies, é importante a gente analisar os principais pontos de teoria geral dos recursos. A última aula, a aula de número 23, falamos dos efeitos dos recursos. Nessa aula, iremos abordar a teoria geral dos pressupostos recursais. E aí está na tela a divisão dos pressupostos. Os pressupostos recursais são divididos em duas grandes partes, em pressupostos subjetivos e objetivos. Os subjetivos, como está aí na tela para vocês, também é chamado de pressupostos intrínsecos. E pressupostos objetivos também são chamados de pressupostos extrínsecos. Volta a imagem aqui para mim. Preenchidos os pressupostos, o recurso só será analisado se todos esses pressupostos estiverem preenchidos. Então, para analisar o mérito do inconformismo, o tribunal irá verificar se todos esses princípios estão preenchidos. São 3 pressupostos intrínsecos e 5 extrínsecos. Ao todo, então, são 8 pressupostos. Muitas vezes o examinador da ordem coloca lá como questão, são pressupostos intrínsecos, e fica colocando várias alternativas. São pressupostos extrínsecos, e fica colocando várias alternativas. Aí você vai falar, eu tenho que decorar tudo? Lembre-se, pressupostos subjetivos está ligado à pessoa que está recorrendo, está ligado ao recorrente, né? Subjetivos. Os pressupostos extrínsecos ou objetivos está ligados à forma do recurso. Eu tenho que olhar para o recurso para verificar a presença dos pressupostos extrínsecos. Para verificar a existência dos pressupostos intrínsecos, eu tenho que olhar para o recorrente, ok? Coloca a tela lá de novo. Então, são pressupostos intrínsecos: legitimidade, capacidade e interesse. Para recorrer, a parte precisa ter legitimidade, capacidade e interesse. Reunindo os 3, eu tenho presente os pressupostos intrínsecos. E os extrínsecos? Os extrínsecos são adequação, recorribilidade do ato, regularidade da representação, tempestividade e preparo. Volta a imagem aqui para mim. Então são 8 os pressupostos. 5 objetivos e 3 intrínsecos. Numa aula só iremos falar só dos pressupostos intrínsecos. Quanto aos extrínsecos, os 2 mais importantes é a tempestividade e o preparo. São os mais importantes para você que vai prestar a prova. Muitas questões envolvendo esses 2 pressupostos. Nós teremos também uma aula só para falar deles 2. Sobraram os outros 3, adequação, regularidade do ato e regularidade da recorribilidade do ato e regularidade da representação. O que é a adequação? A adequação significa o tribunal só vai analisar o recurso se ele foi o adequado, ou seja, o previsto em lei. A parte, ao recorrer, deve utilizar do recurso previsto na lei. Então, da sentença do juiz, qual o recurso? Recurso ordinário. Então, eu tenho que utilizar do recurso ordinário. Você deve estar pensando, e o princípio da fungibilidade? Pois é, a adequação tem que ser analisada juntamente com o princípio da fungibilidade. Lembra o que é o princípio da fungibilidade? O princípio da fungibilidade é aquele que permite o tribunal aceitar um recurso errado no lugar do certo. Eu repito para você, fungibilidade é aquele que permite o tribunal analisar um recurso errado no lugar do certo. Isso é possível? É possível, mas é exceção. Só será possível se presente aqueles 3 requisitos lá, se não houver erro grosseiro, se houver dúvida razoável quanto ao cabimento do recurso e se os pressupostos do errado, do certo estiverem preenchidos no errado. Então é exceção. A regra é a adequação. Se eu utilizei do recurso errado
e por um erro grosseiro da minha parte, ou se eu utilizei do recurso errado, que não há dúvida quanto ao recurso cabível, todo mundo fala que o recurso é o A e eu fiz o B, não se aplica a fungibilidade. Nesses casos, o tribunal não irá conhecer do recurso por falta de adequação. Então, atenção, adequação é pressuposto que pode ser minimizado pelo princípio da fungibilidade, ok? O segundo pressuposto extrínseco é a recorribilidade do ato. Significa aquela decisão tem que comportar recurso. Um exemplo muito comum no processo de trabalho. Decisão interlocutória. Cabe recurso de decisão interlocutória? Nós já vimos que não. Em regra, não. E se a parte recorrer de uma decisão interlocutória? Chegando o recurso no tribunal, o tribunal vai dizer: não conheço do recurso por falta do segundo pressuposto extrínseco. O ato atacado é irrecorrível. Então o recurso não será conhecido. A presença dos pressupostos serve para que o recurso seja conhecido. Para que ele seja apreciado, é preciso que todos eles estejam presentes. Faltou um deles, o recurso não será conhecido. Ok? Então, olha só. Extrínsecos. Eu verifico. Utilizou do recurso adequado? Utilizou. O ato é recorrível? É recorrível. Aí eu vou analisar o terceiro pressuposto. Regularidade da representação. O advogado que assina a procuração, que assina o recurso, tem procuração nos autos? Se tem, é regular. Se não tem, é irregular. E aí o recurso não será conhecido por irregularidade de representação. Ok? Quando a gente fala de irregularidade de representação, nós temos que lembrar tudo aquilo que nós falamos na aula procuradores. Não é verdade? Súmula 164 e súmula 383. São duas súmulas que nós já tratamos lá, que você precisa lembrar delas aqui. Advogado com procuração, seja expressa, seja tácita, o recurso, o terceiro pressuposto está preenchido. Advogado sem procuração, falta um dos pressupostos recursais, que é a regularidade, então esse recurso não será conhecido, ok? Então, pressupostos extrínsecos, adequação, recorribilidade do ato e regularidade da representação. O quarto e o quinto pressuposto, tempestividade e preparo, são os dois mais pedidos na prova. Então eu vou guardar uma aula só para falar deles dois. E uma outra aula para falar dos intrínsecos, que são só três: legitimidade, capacidade e interesse. Por essa aula fica aqui a divisão para você e muita atenção, porque o examinador adora perguntar quais são intrínsecos, quais são extrínsecos. Tá aí no quadro para você, não tem erro. Tudo bem? Fica com dúvida? Entra no Facebook, na minha página, Carlos Augusto Monteiro, me chama em inbox lá, que eu irei responder o mais rápido possível. Na próxima aula, então, a gente fala só sobre o pressuposto da tempestividade. Até lá!